Olá, amigas e amigos, estamos de volta em mais um podcast especial Eleições 2024. Temos aqui hoje a presença do nosso amigo Eliel Faustino. Parceiro, muito obrigado pela sua presença, aceitar o convite, participar do nosso programa. Eu que agradeço, Diógenes, a oportunidade de nós estarmos aqui com você no Podercast. Eu que lhe conheço, né? Nós já travamos alguns debates e discussões importantes, eu acho que para esclarecer a opinião pública. E a oportunidade que nós temos de apresentar, né, a nossa proposta de governo, a proposta de trabalho aqui para o município de Ananindeua. Muito bem. O Eliel Faustino é candidato pela União Brasil, partido aí que tem o ministro Celso Sabino, está vindo com muita força em vários municípios, né, Eliel? Sim. E tu foste escalado para disputar novamente a prefeitura de Ananindeua. Fala para mim como é que está esse clima de campanha, Eliel. A União Brasil é um partido que cresceu bastante aqui dentro do estado do Pará, sob a liderança do ministro do Turismo, o deputado federal Celso Sabino. Temos candidaturas em diversos municípios do estado, municípios importantes, como lá em Castanhal, aqui em Ananindeua. A União Brasil é um partido que veio para ficar dentro da nossa política do estado do Pará, que é a união, né, de democratas com o antigo PSL, para poder construirmos uma proposta que seja de desenvolvimento para o nosso estado do Pará e para os municípios. Aqui em Ananindeua, a nossa campanha é uma campanha que ela tem crescido bastante adesões em virtude do trabalho que sempre desenvolvemos aqui dentro de Ananindeua. Eu sou paraense, sou ananindeuense aqui, de afeto, vim para cá desde garoto, e aqui fiz grandes amizades, aqui nós conseguimos fazer grandes trabalhos também políticos, o que me levou em 92 a me tornar vereador numa eleição, assumindo em 93. Fiquei de 93 até 2010 na Câmara Municipal. 2 mandatos. 4 mandatos de vereador. 4 mandatos, não é verdade? E fui presidente da Câmara por 3 biênios seguidos, 6 anos. E hoje estou exercendo um 4º mandato de deputado estadual, de 2011 para cá. Então, sempre trabalhando pelas comunidades, sempre trabalhando para o de Ananindeua. Eu trabalho desde criança, desde meus 13, 14 anos, eu sempre trabalhei e estudei. A educação, ela sempre transformou minha vida. Consegui estudar e trabalhando e estudando, ajudando minha família, meus irmãos. Hoje eu posso dizer que eu concluí já 3 cursos superiores, né? Sou engenheiro, sou bacharel em contábeis e direito. Tenho também uma atividade também de serviço público, sou concursado também do Tribunal de Justiça. Eu sempre trabalhei, porque eu acredito que a vida das pessoas de classe média, a classe mais pobre é assim. E assim a gente foi vencendo, né, as dificuldades, as etapas da nossa vida, morando no Curuçambá. A minha família daqui, sou casado, né, tenho 3 filhos, mais 2 filhas por afeto, então são 5. Então eu sou bastante feliz onde eu moro, é Ananindeua. Eu gosto de Ananindeua, né, apesar das dificuldades que nós temos como município da região metropolitana, e creio que o desafio de procurar fazer mais por Ananindeua nos levou a essa candidatura de prefeito. Eu que sou o deputado que mais trouxe recursos para Ananindeua. Ajudei tanto a gestão atual do prefeito Daniel, quanto do prefeito Pioneiro, quanto do prefeito Helder, governador Helder, quando foi prefeito de Ananindeua. Então, sempre trabalhando e procurando ajudar o nosso município, trazendo recursos para infraestrutura, saneamento, recursos também para lazer e cultura, ações de cidadania, ações de saúde dentro de Ananindeua. Então eu creio que nós temos a capacidade, né, e a legitimidade de postular a prefeitura de Ananindeua em função do trabalho que realizamos dentro da Assembleia. Na Assembleia eu sou vice-presidente da Comissão de Finanças, hoje eu sou presidente da Comissão de Pesca, mas já fui relator do orçamento do Estado, como já relatei orçamento do município de Ananindeua, relatei já PPO, LDA, então eu conheço as peças orçamentárias. E estou preparado para a disputa de prefeito de Ananindeua e preparado também, inclusive, para, se nós tivéssemos uma oportunidade, de ter um debate. Creio que seria importante o debate, para mostrar para a população de Ananindeua o que cada um pensa, cada candidato a prefeito. Então eu não poderia jamais deixar de vir aqui no seu Podercast, Jorge, para poder não só te prestigiar, mas me sentir prestigiado também, e eu agradeço aí o prestígio e você me convidar para essa entrevista, para informar as comunidades de Ananindeua sobre tudo aquilo que nós temos como proposição a ser feito. Então, basicamente, o que eu vislumbro é melhorar
o serviço que é oferecido à população, seja da educação, seja da saúde, seja do lazer, da cultura, seja na geração de emprego, seja na inclusão social. Nós precisamos ter uma cidade inclusiva. Nós temos hoje quase metade da população de Ananindeua, ela está entre a pobreza e a extrema pobreza. Então precisamos ter um governo para cuidar das pessoas, que se volte para essas pessoas. Aquela pessoa que vai e tem dificuldade na unidade de saúde, que tem dificuldade em ter uma escola mais qualificada, que tem dificuldade porque aqui não tem uma escola de tempo integral na sua comunidade para poder atender. Aquela mãe trabalhadora que precisa de uma creche para poder atender durante o dia, mas que também precisa durante a noite para poder acolher com dignidade as suas crianças. Aquela pessoa que precisa de transporte coletivo de qualidade. Então, eu creio que aqui em Ananindeua tem algumas coisas que foram feitas, alguns governos fizeram, mas nós precisamos ainda tem muito a ser feito. Então, a minha candidatura é fruto disso, é fruto dessa discussão, desse debate e da necessidade de ter alguém daqui de Ananindeua para poder fazer diferente. Então, é com esse intuito que nós estamos disputando a eleição e, para mim, o que interessa é a política de alto nível, é a política que vai realmente trazer de bom para a população aquilo que ela espera de qualquer governante, de qualquer político. Eu sempre te percebi com esse perfil conciliador, de construção de uma imagem estadista, democrata, né? E tu estás mantendo isso, e nós sabemos que é um perfil hoje raro, né? Porque com essa polarização entre direita e esquerda, dois polos, né? Bastante distintos, já por serem polos, né? Já é óbvio que são distintos. E sobreviver no meio dessa seara é uma coisa difícil, porque parece que a população também gosta desse agito, né, desse porradal, digamos assim, na política, né? Nós vemos ali os debates ali em São Paulo ocorrendo de uma forma muito, né, grosseira. E tu falaste agora um termo, né, alto nível, uma coisa que está faltando muito para os agentes políticos, né? Tu também falaste da tua história, né? Fostes vereador em Ananindeua e por 3 mandatos. 3 biênios eu fui presidente da Câmara. 4 mandatos. Isso foi o único que elegeu 3 vezes presidente da Câmara, ou tem outro? Agora creio que o atual presidente, o Rui Begô, está no terceiro também. Está no terceiro. É muito difícil você presidir uma casa legislativa por 3 mandatos consecutivos. Precisa ter muita capacidade de articulação, aglutinação para se reeleger, eleger uma vez e reeleger 2 vezes. Conta para mim como é manter esse perfil conciliador e de construtor de alianças, né? Bem, primeiro, eu creio que você ser presidente de uma Câmara, eu comparo isso como você ser síndico de um condomínio. Então, você não é dono de absolutamente nada. Você está ali administrando, né, vários personagens que estão dentro de uma casa que cada um tem a sua história, cada um veio de um meio diferente, cada um é ligado a um partido de um espectro ideológico diferente, né? Às vezes de centro, de direita, de esquerda, mas que a principal coisa que você tem que ter dentro da política é o respeito. Eu acho que quando você respeita o teu adversário, você respeita a oposição, você está se respeitando. E eu sempre fiz isso. Quando eu fui presidente da Câmara, nós tínhamos vereadores que eram situação, vereadores que eram oposição, mas eu sempre procurei dar um tratamento isonômico, do ponto de vista de todo mundo ter a oportunidade da sua fala. Tu pode não concordar com a outra fala, pode não concordar com o conteúdo, mas cada um tem o direito de expressar a sua ideia, a sua vontade. E eu penso assim que assim tem que ser a política. Então eu tenho divergências políticas profundas em relação ao modo de governar do atual prefeito, né? Isso não quer dizer que eu não vá agir com respeito ao prefeito. Eu tenho divergência também, até em relação ao próprio presidente da República, mas não quer dizer que eu não vou agir com respeito. Nem todas as coisas eu vou concordar. Eu estou no partido que é de centro-direita, mas nem por isso eu vou respeitar aqueles que têm opinião diferente de mim. Aqueles que têm uma opinião que é mais do extremismo do que outros. Eu creio que o diálogo é fundamental dentro da democracia e dentro da política. Nenhum prefeito de Ananindeua pode se furtar a ter diálogo com o governo do Estado nem com o governo federal. Para que você possa fazer aquilo que a população precisa dentro de Ananindeua, você tem que ter parcerias com o governo do Estado, tem que ter parcerias com o governo federal. Porque os recursos daqui, do Estado, do município de Ananindeua, são insuficientes para você fazer uma gestão que vá atender a todos. E é compromisso
de que todos que se elejam, que tenham voto dentro da cidade, possam trazer recursos. Eu sou o deputado que mais trouxe recursos para Ananindeua, porque eu sempre coloquei isso como uma bandeira minha de luta. Eu teria que chegar em qualquer comunidade e ter o que dizer para a comunidade, já que ela me deu a honra de ter um mandato, já que ela votou em mim. Então eu creio que, apesar que nós estamos hoje numa política que é muito de extrema de um lado, de extremismo do outro lado, eu tenho valores que eles não vão mudar, mas eu tenho que respeitar quem tem os valores diferentes dos meus. É assim que a gente convive em sociedade. A sociedade tem que respeitar a pluralidade dela, cada um com seus gostos, cada um com as suas vontades, com seus desejos. Agora, numa coisa eu acho que tem que, tanto o governo, seja de qualquer partido, tem que imaginar, é que as pessoas mais humildes, mais pobres, elas precisam da saúde pública, precisam da educação pública, precisam do transporte público, precisam daquilo que tudo que é público. Então, aquilo que é público não pode ser ruim, não pode ser de péssima qualidade, ele tem que ser bom. E o governo tem dinheiro para tudo? Não. Um exemplo, o orçamento de Ananindeua é 1.416 bilhões. Desse 1.416 bilhões, 300 por ano. Desse orçamento, 358 milhões são para educação, 355 milhões são para a saúde. Nós temos aí quase 300, em torno de 300 milhões para a infraestrutura. Então, você vai precisar de quê? Você precisa de ter prioridades. Você vai optar se você quer fazer esta obra, que vai atender aqui o lazer, que é necessária também, ou você vai atender aqui a saúde. Se eu não atender a saúde, se eu não tiver uma saúde de qualidade dentro de Ananindeua, as pessoas vão ficar dentro de uma UPA, não vão ter um hospital de referência de retaguarda. Se eu não colocar dentro de Ananindeua aqui tomógrafo, ultrassom, ressonância, exames especializados, você não vai ter, a consulta não vai ter efeito porque não teve exame para poder finalizar o diagnóstico. E se eu não tiver um medicamento para quem não tem tem o dinheiro para comer, tá? Você não vai ter também a saúde da pessoa. Então a obra do cartão postal é importante para Ananindeua, eu creio que seja. Só que ela não é a prioridade das prioridades quando você não tem recurso suficiente para tudo. A receita tributária de Ananindeua, ela é em torno de 190 milhões, 169 milhões, 169. Então é uma questão de opção de investimento. Você tem dentro do orçamento da saúde 70 milhões que é para média e alta complexidade, mas as pessoas estão morrendo por falta de leito, por falta de retaguarda, por falta de referência. Então a minha intenção como prefeito de Ananindeua é fazer 3 centros de referência, que você tenha um médico, que você tenha para que você tenha a consulta, que você tenha o exame, você faça a pequena cirurgia. E você fazer uma cobertura na média e alta complexidade, melhorando também quem é de portas abertas aqui dentro de Ananindeua. O pronto-socorro, a UTI não estava funcionando. Estava falando de cirurgia sem UTI funcionando. E o SAMU também sem funcionar. O SAMU funcionando precariamente. Então, é uma questão de prioridade na aplicação do dinheiro público. Você chega lá no pronto-socorro, você praticamente não vê ninguém no pronto-socorro de Ananindeua. Se você chega em qualquer pronto-socorro, em qualquer local do país, o pronto-socorro sempre está lotado e nunca há vaga suficiente para as pessoas. Então precisamos ampliar o pronto-socorro de Ananindeua, precisamos fazer com que a UTI funcione, com que ele funcione na sua plenitude. E precisamos fazer com que nós tenhamos ainda dentro da saúde, o cuidado com a saúde bucal. Quem é a pessoa que está na linha de pobreza e abaixo da linha de pobreza que tem condições de pagar um tratamento dentário? E nós ainda trabalhamos ainda de uma forma, tá, muito simplista dentro da saúde bucal, tá, com poucos recursos para poder atender a saúde bucal. Então nós precisamos dar condições para aquele estudante que vai assistir a aula, ele possa ter as condições de assistir a aula com qualidade. Ele tem que estar nutrido, ele tem que estar com saúde, ele tem que estar enxergando a aula que está sendo dada, precisa que da situação oftalmológica dele tem que estar boa, né? E acima de tudo, você precisa de um amparo do município, o amparo do poder público. Então eu creio que se nós trabalharmos nesse sentido, nós iremos avançar muito mais. Eu creio ainda que Ananindeua está sendo palco de vários escândalos aí diretamente ligados à saúde. Então nós precisamos também fazer com que os serviços cheguem na população e que os custos tenham menos para a população. Tá? Como é custar menos para a população? Eu tenho que saber que o dinheiro não é meu, o dinheiro é público. Então eu tenho que negociar para poder pagar o preço justo, nada mais do que o justo.
Então fica ruim em qualquer serviço se você vai se fiscalizar e se você vai se auditar. Olha, parece que tu já vieste com um roteiro já muito bem definido, porque além da apresentação, a segunda pergunta seria dentro as tuas propostas para dentro da saúde e educação. E antes de ser perguntado, tu já trabalhaste aí muito bem esses dois temas. Mas em relação à educação, gostaria só de complementar. Fica à vontade. Nós precisamos melhorar a questão dos recursos humanos. Você pega dentro do orçamento, tem um pouco mais de que 140 mil reais para fortalecer recursos humanos. Eu fui secretário adjunto de Educação e eu ajudei o governo atual, a equipe do Rossielli e o governador Helder, para que hoje nós tenhamos esse salto no IDEB. Então eu trabalhei numa secretaria adjunta que chama-se Regime de Colaboração com os Municípios. E trabalhei no programa do Alfabetiza Pará e no programa que é o programa do país, que é o programa de alfabetização da idade certa. Então nós precisamos fortalecer a nossa educação também, criando e ampliando escolas de tempo integral. Aqui em Ananindeua, não houve investimento nas escolas de tempo integral. Nós precisamos espalhar isso. Nós precisamos fazer com que o jovem ele tenha a formação do conhecimento, mas precisamos com que ele tenha lazer, com que ele tenha cultura, com que ele tenha as outras atividades e estimular nesse jovem empreendedorismo dentro da escola. Nós temos que trabalhar para que a pessoa tenha uma formação cidadã, para que ele, além de ter o conhecimento formal, ele possa estar preparado para o mercado de trabalho. Eu comecei a trabalhar com 13 anos, 14 anos de idade. Já vendi livro, já vendi planta, já criei frango, já criei porco, já vendi porco já para feirante, já vendi frango para feirante, entendeu? Então, eu creio que se você estimula desde cedo nas crianças essa capacidade empreendedora e se o município ajuda nisso, amanhã você vai ter muito mais pessoas com capacidade de montar o seu negócio, não depender só do emprego formal, seja no mercado privado, seja no serviço público. Então, nós temos que diminuir essa necessidade também, quando eu falo aqui na educação, quando eu falo na saúde, acabar com esse negócio que para poder arrumar uma vaga numa escola, eu preciso procurar um vereador, um político. Quando eu preciso de um leito, eu tenho que procurar um político para arrumar um leito para a minha família. Quando eu precisar de uma consulta, eu tenho que ir atrás de um político. Quando eu preciso de fazer qualquer coisa que seja relacionada à dignidade da pessoa, à humanidade, à cidadania, eu tenho que precisar de uma ação cidadania dentro da minha comunidade. Então nós precisamos fazer com que as pessoas não fiquem dependentes, tá, da classe política, porque fazer com que, como se fosse sair uma moeda de troca, estou te devendo porque tu me arrumou uma consulta, estou te devendo porque tu me arrumou uma cesta básica, um exame. Então nós temos que tornar com que a pessoa tenha a sua autonomia. Você tem mais dignidade quando você consegue ser autônomo, independente em relação à tua família, em relação ao poder político. Tocaste num assunto aí muito importante, que são, de certa forma, políticas públicas que são tratadas como se fossem favores, né, de determinados parlamentares, determinados governantes. Isso é uma tônica nacional extremamente danosa ao sentimento de cidadania que a população ainda não consegue ter, né? Parece Sim. que ela está sempre sendo vitimizada por um oportunismo político, né? Que, na verdade, os gestores, os parlamentares, nada mais são do que representantes que se elegem prometendo, né, cuidar dos recursos públicos que são da sociedade, Sim. que já é do eleitor, né? Ele só precisa de um gestor, de um gerente para direcionar isso, não um pai, né? Essa política paternalista era muito forte no Brasil, né? E pai, nós temos dois tipos de pai, né? Tem o pai que cria os filhos para a vida, né? E que cria os filhos achando que deixando só patrimônio resolve. Né? Então fui criado de um jeito de que eu tinha que trabalhar para poder sobreviver. Eu tive que dar aula para os meus irmãos, todos os meus irmãos tiveram graduação, são trabalhadores, mas você não dá valor quando você ganha tudo de graça, tudo quanto é 0,800. Você tem que suar, né? E você tem que saber que o teu suor também vai ser meritório. Eu acredito na gestão, naquilo que é meritório. A gestão ela tem que ser meritória. Eu creio que profissionais também eles têm que ser bem remunerados. Eu não vou conseguir ter mais profissionais, mais médicos dentro do município de Ananindeua se eu não remunerar a altura. Eu não vou ter mais enfermeiros, eu não vou ter mais serviços administrativos, eu não vou ter mais
auxiliar de serviço. Então eu preciso fazer com que elas estejam remuneradas. Por remunerar a altura, eu preciso de pessoas que realmente vão vestir a camisa da gestão e que queiram prestar o serviço público. Muito bem. Eliel, como é que a Ananindeua tem aí, entre os seus problemas, seus desafios, a questão da mobilidade urbana, né? Que inclui desde o transporte público, né, até a acessibilidade de pessoas com necessidades especiais, né? E a Ananindeua ainda precisa e requer de muita atenção do poder público com relação a essa questão, a esse tema da mobilidade urbana. Como é que tu observa essa área e o que tu tens como proposta para melhorar? Sim. Acho que desde mais ou menos aí 2010, por aí assim, que nós temos um plano diretor urbano, né, que estava previsto que nós tínhamos que ter acessibilidade. A Ananindeua, ela tem muita dificuldade de acessibilidade para quem para quem tem as necessidades especiais, visto que aqui nós temos que cada um faz a calçada na altura que quer e do jeito que quer, interrompendo, avançando o seu próprio negócio em cima da calçada. Existe uma secretaria aqui, de urbanismo? Tem o serviço aí de posturas também, né? Código de postura municipal. Tem o código de postura, mas tem o serviço, né, de posturas dentro da própria Secretaria de Infraestrutura. Mas o que ocorre, né? Tem sido mais punitivo do que educativo, pedagógico, no sentido de evitar que essas coisas aconteçam. E tem que corrigir o que foi feito de errado, né? Então aqui nós temos diversos casos, basta andar em qualquer rua dentro de Ananindeua que você vai ver. Sempre vai ter um caso de alguém que ultrapassou o seu limite do terreno, ultrapassa a área de passeio, as pessoas têm dificuldade nas suas calçadas. Precisaria fazer aqui algo ousado, que seria corrigir essas calçadas, para que as pessoas possam ter acessibilidade. Aqui, em relação à questão do transporte, é um assunto que eu gosto muito de tratar, porque quando eu fui presidente da Câmara, eu debati por várias vezes o assunto de mobilidade, a questão do transporte. Aqui nós tivemos o primeiro regulamento de transporte da região metropolitana do estado do Pará, regulando o sistema de transporte de Ananindeua. Que ano? Quando eu era presidente da Câmara de Ananindeua, foi em torno mais ou menos do final de 2008, 2009. Era um projeto teu ou foi da... Era um projeto da Prefeitura, o prefeito era o governador Helder, era prefeito de Ananindeua, só que nós debatemos dentro da Câmara, discutimos dentro da Câmara, fizemos alterações, né? Naquele momento não existia ainda nem o serviço de Uber, né? Não existia isso. Não se pensava nem no moto Uber. Mas nós tínhamos aqui, o mototáxi era clandestino, e nós tínhamos transporte de passageiro clandestino também, que era feito por combis e por vans. Então, em debate e discussão com o prefeito Helder na época, eu mostrei para ele que nós tínhamos necessidade de fazer a regularização disso. Porque as linhas tradicionais daqui, que detinham o monopólio da cidade, não conseguiam atender a nossa população nos bairros. Então, em função disso, o transporte clandestino virou um transporte alternativo, através de serviço prestado por cooperativa. O transporte do mototáxi, que era clandestino, nós regularizamos também o mototáxi. E estabelecendo também regras, estabelecendo números, de acordo com uma proporcionalidade com a população do nosso município, né? De lá para cá, o que avançou, o que não avançou, né? Várias dessas cooperativas acabaram definhando, acabaram não tendo condições financeiras de se manter, e vieram outras empresas. O transporte de Ananindeua continua um transporte deficiente, um transporte muito ruim, é um transporte que não atende a população o seu todo, diversos pontos dentro de Ananindeua, eles não são atingidos, diversos bairros aqui não são atingidos, são ônibus que ainda são quentes, são ônibus que muitos ainda sucateados, tem ônibus que pega fogo durante a viagem, tem ônibus que queima a parada, tem ônibus que não chega ao final do destino aquelas pessoas que pegaram o transporte, seja para a escola, seja para o trabalho, seja para o lazer ou para uma outra atividade. Então há necessidade, aproveitando inclusive a COP30 que hoje nós temos, que será em Belém, só que a COP30 não é de Belém, é da região metropolitana do estado do Pará, porque tu tens que estar com o município preparado para participar da COP30, dando estrutura, dando condições também na questão do transporte. Hoteleira também, né? A rede hoteleira, as pessoas aqui, para poder ter empregabilidade, vão precisar ter idiomas também, precisam estar falando os idiomas de quem vem aqui, né? Com tradução, prestar os serviços. Não se fala muito de COP aqui, né, Eliel? Exato. Em função desse rompimento do prefeito com o governador, acabou não se discutindo a Ananindeua dentro da COP30. Só que a Ananindeua, de um jeito ou do outro, ela tem sido na região metropolitana, então ela, de uma forma ou de outra, será beneficiada.
Então, o que ocorre? Beneficiada e impactada, né? Porque... Sobretudo impactada. Então, para tu ser beneficiado, primeiro tu tem que ser impactada, né? Então, o que eu coloco sempre aqui, né? O BRT, nós temos que conviver que o BRT vai ser uma realidade daqui a pouco tempo, vai se concluir essa obra. Hoje é uma realidade muito dura, né? Como toda obra, né? Toda obra sofre, principalmente que envolve drenagem. Então, o que acontece? O que acontece aqui na BR? A BR sempre teve um sistema de drenagem ruim. E você tem que escoar essa água, porque senão você não consegue ter condições, né, de qualidade de trafegabilidade. As enchentes aqui do Liboca, né? Que... Então, são diversos pontos que nós temos dificuldade. Então, o que acontece? Na hora que funcionar, nós vamos ter linhas alimentadoras e terminais de integração. O sistema, na verdade, da região metropolitana já deveria ser integrado há bastante tempo, para que as pessoas, só com uma passagem, pudessem deslocar para qualquer ponto. Falta aí também uma outra coisa, não só o diálogo com o governo do Estado, mas o diálogo com a Prefeitura de Belém, o diálogo com as prefeituras da região metropolitana. O sistema de transporte ele é metropolizado, então não tem como você falar em sistema de transporte sem que haja essa discussão conjunta, né? E com a minha intenção também, que quando eu joguei a minha candidatura, eu já vinha estudando sobre isso, é que a gente comece a trabalhar para que a gente tenha um projeto de catraca livre, né? Então, a minha intenção como prefeito, inicialmente, aos domingos tem um projeto de catraca livre. Para todo usuário? Um projeto piloto, né, para ver o impacto dentro do nosso orçamento, né, o impacto dentro do setor privado, mas que já é uma realidade em praticamente 100 municípios no Brasil. Nós temos um município como Caucaia, que tem 335 mil habitantes, que lá tem um ônibus que é o Bora de Graça. Qual estado? No Ceará, região metropolitana de Fortaleza, Caucaia, em que isso já é uma realidade. Então, nós precisamos fazer um projeto piloto para poder estudar o impacto disso dentro do nosso orçamento. Então, minha intenção é inicialmente começar fazendo isso aos domingos, para que isso seja expandido. Mas para que seja expandido fazendo estudo de quê? Das empresas que pagam hoje vale transporte para os seus funcionários, dos anúncios dentro do setor de transporte, os segmentos que podem ser atingidos em relação à categoria econômica e os bairros que podem ser atingidos também. Então, tudo isso aqui, e a minha intenção é discutir com movimentos que já trabalham pelo passe livre dentro do Brasil, para fazer esse estudo. Geralmente de estudantes, né? Exato. Ou pessoas de baixa renda, ou então de determinados bairros em algumas cidades, né? São Paulo, que é uma cidade que é muito mais complexa, a gente está estudando isso, né? Nós temos aí diversas cidades que já estão trabalhando nesse sentido. Caucaia já é uma realidade. Então, eu queria colocar aqui que o transporte coletivo, do jeito que está, as pessoas se sentem lesadas pela onerosidade do serviço e, sobretudo, porque não atende essa expectativa. E nós temos diversos bairros na Ananindeua que o transporte ele para. Ele não consegue atender até determinado horário noturno e a população fica à mercê de ter que ter um dinheiro para poder pagar um transporte diferente. E a gente sabe que tem determinados locais, inclusive, que às vezes até o Uber acaba não entrando, às vezes o táxi não entra. Então é uma dificuldade muito grande, principalmente quando você está com alguém doente dentro de casa. Ontem eu presenciei uma cena, aqui ao lado do nosso escritório tem uma escola estadual, né? E a gente foi almoçar e voltando a gente percebeu, até o nosso amigo aqui, André Galvão, percebeu, os estudantes antes chegavam de ônibus, agora chegam tudo de moto, né? E eu fiquei me perguntando, moto Uber no caso, né, aplicativos, a frota de ônibus hoje, de Ananindeua, ela só é alimentada por micro-ônibus, né? Por que Ananindeua não tem grandes ônibus coletivos? É por conta do tamanho das ruas? O que torna isso uma realidade diferente da realidade de Belém? Eu soube que houve esse ano, se não me engano, a prefeitura iniciou um processo de licitação um pouco parecido como o de Belém, né, para tentar regulamentar isso. Mas isso sempre foi muito confuso, né? Tu que é de Ananindeua, né, da classe política de Ananindeua, como é que tu explica isso, essa situação do transporte público? Primeiro que
o que ocorre? As pessoas às vezes trabalham com pesquisa. Aí quando tu descobre no ano de eleição que tu estás precisando de melhorar o transporte, porque está todo mundo reclamando, aí no último ano da tua gestão tu resolves querer mexer no sistema de transporte coletivo. Quando tu descobre que estão falando da saúde, aí tu começa a inventar vários programas, vários projetos para poder fazer isso. O que ocorre é que não é um planejamento desde o primeiro dia de governo, desde o primeiro dia de gestão. Então aqui na Ananindeua, nós seremos desonestos em dizer que aqui tivemos ruas que foram asfaltadas, sinalizadas, mas que não se pensou no coletivo, não se pensou no pessoal que vive na pobreza e abaixo da linha de pobreza, não se pensou na classe média. Então nós precisávamos desde o primeiro momento, quando pensei no asfalto, pensei na sinalização, tinha que ser combinado com a mobilidade. Porque geralmente os micro-ônibus são das empresas menores, são de cooperativas. Então nós precisamos fazer com que o ônibus ele atenda a comunidade. Você tem que fazer um planejamento por setor. Nem sempre o serviço que vai atender a Cidade Nova, que vai atender o centro, vai ser o que vai atender lá dentro de Cuía, dentro do Aurá, dentro de Águas Lindas, dentro da Guanabara. Mas eu creio que nas linhas internas, ela tem que ter um diferencial em relação às linhas que elas iniciam aqui em Ananindeua e terminam em Belém e há um retorno para cá, para Ananindeua. Que naturalmente, quanto mais percurso, é mais custo. Então não há custo diferenciado, todo mundo acaba pagando aí uma mesma tarifa. Então precisamos fazer com que a gente faça um estudo profundo dentro do sistema de transporte coletivo de passageiros, né? Quando nós tivermos o BRT, vem uma outra realidade, mas que nós não podemos ficar refém do que o governo do estado vai fazer em Belém. Mas nós precisamos fazer com que essa discussão seja conjunta. Não há como discutir um sistema de transporte que inicia no município e termina no outro, sem que haja anuência das duas partes. Então nós precisamos fazer com que o ônibus daqui tenha Wi-Fi, tenha um ar-condicionado. Hoje nós temos linha de financiamento do BNDES, que financiou inclusive para o governo do estado, que financiou para Belém, e precisamos fazer com que a Ananindeua não fique à parte, não fique à mercê do que está ocorrendo. Tá? Para isso, nós precisamos fazer com que tenhamos parceiro do governo do estado e do governo federal. Então, como prefeito, eu tenho condições de ter essa parceira com o governo do estado e ter a parceira com o governo federal e fazer aquilo que a pessoa precisa dentro de Ananindeua. Muito bem. A gente volta no próximo bloco, tocando em outros assuntos, com o candidato a prefeito de Ananindeua, Eliel Faustino, do União Brasil. Olá, amigas e amigos, estamos de volta no Podercast especial eleições, hoje com a presença do candidato a prefeito de Ananindeua, Eliel Faustino, do União Brasil. Eliel, nós estamos falando sobre mobilidade urbana, né? E tu abordaste aí essa questão e em termos de proposta, como é que tu estás no teu programa de governo abordando esse tema? No programa de governo eu coloco que nós precisamos melhorar o transporte, sobretudo, né? Estimular novas linhas e ampliar a oferta do transporte coletivo. Coloco também, eu vou repetir aqui, a questão desse projeto piloto, no projeto Catraca Livre também, para beneficiar também segmentos que, em parceria com os institutos, já vem realizando estudo dentro do Brasil. Hoje nós temos mais ou menos 100 capitais que já adotam isso, algumas têm ônibus integralmente de graça, como é o caso de Caucaia, lá na região metropolitana de Fortaleza, que é um município que tem mais de 330 mil habitantes, né? Nós temos também quase 100 municípios. São Paulo já está discutindo isso e São Paulo tem também outras alternativas, né? Como tem metrô, tem trem, né, de superfície. Então é importante que a gente possa ampliar esse debate, essa discussão e, sobretudo, evitar os monopólios. Nós temos que fazer com que a população lá seja atingida. Agora precisamos também de restabelecer um diálogo com Belém, com a capital, seja qual for o prefeito, e parceria com o governo do estado e o governo federal, que nós precisamos da linha de financiamento para fazer com que as empresas possam se habilitar e ter condições de botar ônibus de qualidade aqui dentro do município. Não dá mais para a gente pagar por um transporte coletivo de passageiros, um serviço público, né, que é dado, que é uma concessão, e nós trabalharmos aceitando precariedade no serviço. Tem coisas assim que são políticas públicas que devem ser tratadas pelos entes
que estão correlacionados geograficamente, que é o caso dos resíduos sólidos, por exemplo, né? Essa questão ela não pode... Resíduos sólidos é mais uma questão que... Além do transporte, né? Além do transporte. Um exemplo, o tempo todo nós estamos com noticiário no jornal que lá quem recebe hoje o lixo, onde você faz o despejo desse lixo, está querendo fechar porque Belém não paga, porque Ananindeua não paga, então vira uma confusão, né? Então se fecha lá o lixão, ou então é a população de Marituba tentando fazer a mesma coisa. Então precisamos, eu sempre falei que isso aí tem que ser tratado de uma forma de que se você junta os municípios da região metropolitana que tem interesse em resolver a questão do lixo e faz um financiamento conjunto com o apoio do governo do estado e do governo federal. E você licita a operação do sistema, para que você possa realmente atender esses municípios. Hoje, se eu fosse prefeito de Ananindeua, a primeira coisa que eu faria aqui dentro do município era setorizar. Não ter apenas uma empresa coletando lixo, mas ter 3, 4 empresas, para que a gente pudesse trabalhar diminuindo o custo, mas sobretudo fazendo com que o serviço seja melhor operado dentro do sistema de coleta de lixo. Trabalhar fundamentalmente também com a questão da coleta seletiva, que ainda é muito simplória, que praticamente você não vê esse trabalho sendo feito dentro de Ananindeua, esse trabalho de conscientização ambiental e trabalhar para que as pessoas que trabalham dentro do lixo elas possam ter uma outra alternativa de renda. Então, há uma necessidade. Você não pode aqui dentro de Ananindeua fazer aquilo que já vem acontecendo. Você aceita os despejos clandestinos como se fossem oficiais. Toda vez que você manda uma máquina, um equipamento, retirar lixo de um ponto clandestino e você torna aquilo uma rotina da prefeitura, você está oficializando um ponto clandestino como ponto oficial. Então você tem que ter as zonas de transbordo e fazer com que carroceiros e outros que trabalham coletando lixo de uma forma autônomo e jogando em qualquer local, esse pessoal tem que ser cadastrado, tem que dar alternativa de renda, mas ele tem que seguir um regramento, tem que jogar lixo apenas onde for zona de transbordo e regularizar a coleta de lixo nas comunidades, nos bairros. Sempre se gasta mais dinheiro do que se deveria nesse sistema. Por quê? Porque não se faz um trabalho para poder fazer uma racionalização do lixo do jeito como ele é jogado hoje. Você vê, por exemplo, vários comércios que não fazem essa coleta correta, unidades de saúde que não fazem coleta correta. Então precisamos fazer com que a primeira coisa que nós temos que ter é planejamento e operação do sistema. Agora, você não pode tornar ponto clandestino como ponto oficial quando você constantemente não fiscaliza quem está sendo causador desse crime ambiental e de saúde pública. O lixo, obviamente, também é um assunto dentro da pasta de saneamento, né? Mas além da destinação, tu falaste aí muito bem da questão da coleta, né? Incentivar e exemplo de outras capitais como Belém, existe a lei nacional de resíduos sólidos que, se eu não me engano, estava destinando até 2014 para que todos os 5.964 municípios brasileiros estivessem cumprindo o que diz a lei com relação à destinação desses resíduos sólidos dentro de áreas, né, preparadas para tal. Hoje o lixo de Ananindeua, a exemplo de Marituba e Belém, é despejado no aterro sanitário em Marituba. Esse aterro sanitário já está se negando a receber, só recebe esse lixo, né, por conta de uma ordem judicial, porque não tem outro lugar, né? Como prefeito, como é que tu pensas em resolver esse problema da destinação do lixo de Ananindeua, Eliel? Olha, isso é um problema que já vem rolando durante vários governos, várias situações. Isso. Quando se criou a lei nacional, a lei federal, você teve que fechar esse aterro que tinha no Aurá, visto que ele estava em desconformidade com tudo aquilo que foi aprovado, né, e com as próprias questões as questões ambientais. Então, o primeiro ponto que nós temos que fazer para diminuir o custo disso, precisa com que o governo do estado venha em parceria junto com Ananindeua e junto com Belém. Eu creio que aqui na região metropolitana, devido ao tamanho da população de Belém e de Ananindeua, em torno de 2/3 da região metropolitana, 2/3 a 3/4,
é o lixo de Belém. Em torno de 1/3 a 1/4 é de Ananindeua. Então, se juntar, tá, esses dois sistemas aqui, você já dá, né, você já faz com que qualquer sistema desse de tratamento desse resíduo, ele possa operar, ele possa funcionar, porque você já tem demanda suficiente, né? A maior parte. Né? Existe inclusive a ideia de consórcio, né? E o Ministério Público, eu lembro, Eliel, desculpa te interromper, mas o Ministério Público já tentou isso várias vezes. Né? Ataques assinados para que, inclusive, o governo do Estado pudesse coordenar um grupo de trabalho junto com o MP e os municípios, né? Belém, Ananindeua e Marituba, mas isso não sai do papel. Eu acho que o que eu acredito é que nós temos que não perder de vista essa possibilidade. Sim, tá? Claro. Até porque nós vamos ter eleição, nós vamos eleger novos prefeitos. Sim. Então, novos diálogos serão estabelecidos. Em busca da resolução disso. Exato. Né? Então, nós temos que ser resolutivos. Isso. Então, eu fui conselheiro estadual do meio ambiente, eu participei de várias discussões em relação à questão do lixão, sobretudo porque a população de Marituba estava completamente decepcionada com o resultado que isso trouxe para a vida deles. Então, nós fomos procurar na Assembleia, participamos dos grupos, das discussões, mas precisamos avançar nisso. Para avançar, precisa que realmente haja vontade política das duas partes. Tem que ter vontade política de Ananindeua, tem que ter vontade política de Belém. E buscar a participação do governo do Estado nesse empreendimento, junto com o governo federal. O BNDES tem linha de financiamento para isso. Agora, precisa, e há necessidade, né, de que a gente possa avançar nisso. Tu achas que isso não desenrola por uma divergência política, por falta de sintonia política, é isso? Não, eu acho que tem a questão da sintonia política, mas tem a questão da vontade política, que como constantemente é um tema que vem sendo protelado, Porque também não é de fácil resolução, né? Não é de fácil resolução, mas se você não pega um problema e não encara, pega do início, encara e resolve, você não vai conseguir. Eu já tive presente num seminário binacional que teve Brasil e Portugal, inclusive no tratamento que é feito dentro de Lisboa, né, lá em Portugal. E ainda tem os produtos que saem desse tratamento. Lá em Portugal, boa parte de adubação sai justamente dos resíduos. Gás. Do tratamento. Você tem um gás que pode produzir energia elétrica. Então, basta que você tenha vontade que você faça uma parceria público-privada. Então, se você trabalhar numa parceria público-privada com financiamento, naturalmente que nós vamos ter grupos que vão se interessar. Agora, há uma necessidade de que isso fuja da vaidade pessoal, da vaidade política, de quem é o pai da criança. Eu acho que o importante é resolver esse problema. É um problema que Ananindeua nem Belém não dão conta de pagar o que é cobrado, e não tomam uma decisão de fazer um sistema diferente para poder... Não dão conta de pagar o que é cobrado? Não dão conta, porque essa Revita que funciona em Marituba já fechou o portão para poder Ananindeua não despejar lá porque estava devendo. Já aconteceu com Belém a mesma situação, aí se chama, aí se prorroga, meses de atraso, né? Meses de atraso, aí se faz um novo contrato de prorrogação, de reparcelamento, repactuação, né? E continua o mesmo problema. E é caro o lixo, né? A destinação do lixo, a coleta, a destinação. Eu não entendo por que a lei não é cumprida nesses municípios, e não é só do Pará, do Brasil, em relação à questão dos catadores cadastrados através de associações e cooperativas. Os catadores de resíduos sólidos, eles têm uma importância muito grande nesse país, porque eles poderiam estar, primeiro, diminuindo o custo que é cobrado pelas essas empresas, né, para fazer a coleta e destinação do lixo e tratamento também. E, ao mesmo tempo, isso geraria emprego e renda para milhares de pessoas, né, no que estado. Ocorre também, Janja, porque existem, por exemplo, Belém já tentou existem fazer interesses isso. também. Já cadastrou... Mercantilistas, Exato. digamos, de empresários, né, para não largar esse osso, né? Já cadastrou catadores, a Ananindeua já cadastrou, já cedeu algum galpão, aqui mesmo no município já aconteceu isso. Acontece o seguinte, que ainda são ações muito pequenas diante do tamanho do problema e que não conseguiram ser resolutivos, não conseguiram avançar. Então há uma necessidade de fazer um trabalho mais profissional,
com mais estudo técnico, permitindo com que realmente as pessoas que possam estar cadastradas, elas tenham ganho. Ninguém vai ficar em negócio nenhum se ela não tiver uma lucratividade para poder dignamente sustentar a sua própria família. É verdade. Então, o que precisa aqui dentro, sozinho a Anindeu tem condições de financiar um tratamento desse? Não tem. De montar uma usina dessa? Não vai ter. Então, precisa buscar uma fonte de financiamento. A Anindeu já buscou tanto financiamento, e hoje é uma cidade, um município que está endividado, né, que poderia ter feito já esse trabalho. Como poderia ter feito o trabalho de outras prioridades? Ao contrário de gastar com obras caras, como está gastando aqui. Entendi. Dentro dessa questão do desenvolvimento econômico que nós tratávamos com a geração de emprego e renda que poderia ser potencializada através das cooperativas de catadores, para além disso, o que tu estás apresentando como proposta para movimentar a economia de Ananindeua e gerar mais oportunidades de emprego e renda? Eu creio que nós temos aqui dentro de Ananindeua um polo industrial, que hoje ele funciona com muito pouco da sua capacidade operativa, né? Visto que nós temos muito poucas empresas lá dentro do distrito industrial. Então, eu creio que você tem que fazer uma política de atração, né, de empresas para dentro do distrito industrial, em parceria com o governo federal, através de fazer um trabalho tributário, do governo do estado também, com incentivos também fiscotributários, mas o município ele tem um imposto que ele é totalmente municipal, o ISS. Há uma necessidade que você trabalhe o ISS para que a Ananindeua se transforme num polo de serviços, mas para que isso ocorra você precisa dar incentivos. Há uma necessidade também que aqui dentro de Ananindeua você procure trazer as pessoas do setor informal para o setor formal. Para que isso aconteça também, você tem que fazer um pacote de medidas capaz de que você tenha uma progressividade dentro desse ISS, né? Para o primeiro ano, para o segundo, para o terceiro ano, isenção em alguns momentos para quem é um micro, mas gradativamente você ter atratividade. Você concorre, qualquer polo de serviço, aqui com os municípios que são vizinhos da região metropolitana. Então você tem que ter um incentivo diferenciado em relação aos municípios que concorrem para ver quem atrai mais empresas. Marituba tem agora uma série na própria BR ali, uma série de galpões de logística, né, que recebem aqueles caminhões de transportadoras, né? Isso deve ter sido hoje o município da região planejado. metropolitana que está mais crescendo em logística é Benevides. Benevides foi o que mais atraiu empresas, inclusive tendo empresa de Marituba sendo deslocada para dentro de Benevides. Isso se dá em relação à ambiência de negócios que hoje é praticada pela prefeitura, no sentido de desenvolver, né, a geração de empregos. Toda vez que nós trazemos uma empresa para dentro do município, ela gera também a oportunidade do dinheiro estar correndo no município, que gera também negócios menores, assim como também gera mais emprego. Então, as empresas que vieram para Ananindeua até hoje, elas vêm em função do mercado consumidor e da sua opção de investimento. É uma questão de opção empresarial. Não foi porque houve um trabalho do município de Ananindeua, da prefeitura de Ananindeua, para poder atrair empresa. Elas vieram atraídas pelo mercado e não pela política governamental. Então há uma necessidade de fazer uma política governamental. Há uma questão que isso daí seja uma prioridade. Porque como é que você vai tirar quem está na pobreza, na extrema pobreza, se não for gerando emprego e renda, sem que tenha capacidade de empreendedorismo, sem que nós possamos abrir mais vagas de emprego, sem que a gente possa permitir com que o jovem tenha o seu primeiro emprego. Então nós precisamos ampliar isso, fazendo com que os negócios do município de Ananindeua seja para poder favorecer as nossas empresas. Muito bem. E para além dessa questão do fomento, né, de possuir uma política pública de atração, como é que fica a questão dos servidores? Hoje a Ananindeua tem já está, na tua opinião, com um teto de servidores públicos necessário para atender a população, ou isso precisa de um upgrade, de uma atualização para que as áreas de saúde, educação, enfim, todas as áreas possam oferecer melhores serviços para a população? Jorge, eu tive a oportunidade de ser presidente da Câmara. Eu me lembro que na época todo mundo me dava corda que era para eu contratar mais pessoas. Eu achava que o quadro da Câmara na época era suficiente para poder fazer o trabalho que precisava de assessoramento para os vereadores e para a sociedade. Então eu
creio que a máquina pública não há necessidade que ela seja inchada. Agora, há necessidade sim, que ela amplie o quadro de servidores para que os serviços essenciais da população, que ela precisa de serviço público de qualidade, sejam ofertados, tá, na excelência e na qualidade que a gente quer, como dentro da saúde, como dentro da educação, de setores vitais da prefeitura, e que a pessoa precisa do tratamento do serviço público. Mas precisamos fazer o quê? Um redimensionamento. Diminuir o número de DS, diminuir o número de cargo comissionado, diminuir o número de pessoas que muitas vezes prestam muito pouco serviço para a Ananindeua. Então precisamos fazer uma correção de folha. Agora, a correção de folha não é em cima de quem está achatado, que precisa trabalhar para prestar o serviço lá na escola, lá no posto de saúde, lá no hospital, lá no pronto-socorro. Precisamos fazer isso em relação às funções, redimensionamento, até para nós podermos pagar melhor os profissionais de Ananindeua. Até porque a remuneração de Ananindeua é uma remuneração ruim. Tanto que quando você vai competir com os municípios da região metropolitana, você sempre acaba perdendo os profissionais. Verdade. Liel, em termos geral aqui, como é que tu estás observando a campanha? Está tudo, os outros concorrentes, está todo mundo tudo certinho, ou tem algumas coisas que tu... Eu respeito todos os concorrentes, Jorge, porque eu aprendi que a democracia ela é fundamental. Então, eu sempre respeitei, sendo oposição, sendo governo, já fui oposição, já fui governo dentro do Estado, dentro de Ananindeua. Então, nós temos que saber conviver com isso. Agora, sem sombra de dúvidas, quando qualquer eleitor comparar o Eliel junto com os outros candidatos, pode ter certeza que nós temos a maior capacidade para poder realizar. Fruto de quê? Fruto de conhecimento, fruto da experiência, fruto da vivência dentro de Ananindeua. Então eu conheço todos os bairros do nosso município, eu conheço os problemas de Ananindeua, eu sei como enfrentá-los. Eu sou um cara que sou profundamente estudioso e conhecedor de orçamento público. Então eu gosto de discutir, né? E discutindo também a sua legalidade, daquilo que é possível fazer, daquilo que é possível ser feito. Então eu sempre acostumei desde pequeno a fazer muita conta de matemática, especialmente matemática e física. Então eu gosto de fazer conta. Eu creio que o recurso, o orçamento não dá para tudo, mas tu tem que saber tudo que tu vais precisar de orçamento para fazer aquelas coisas que as pessoas precisam, para tu ir buscar o recurso, seja através de emendas de deputados federais, seja de emendas de deputados estaduais, seja do governo do estado e do governo federal. Hoje a Ananindeua ela está isolada praticamente, ela está isolada, em função do rompimento do prefeito com o governador e em função de um projeto pessoal que o prefeito tem de ser governador. Eu não pretendo, sendo eleito prefeito, largar no meio do mandato, tá, a prefeitura. Pretendo ficar até o final do mandato. Até o final do mandato. Porque eu creio que é muito ruim quando você corta um projeto e corta o mandato no meio, como já várias vezes ocorreu isso lá em São Paulo, né? E em vários outros locais a gente vê acontecendo isso. Porque não há uma continuidade de mandato quando tu quebras no meio. Então precisamos fazer com que a Ananindeua realmente seja prioridade. A Ananindeua é minha prioridade porque eu vivo aqui, eu moro aqui, a minha família é daqui, de Ananindeua. Aqui estão meus filhos, não é? E aqui sempre foi uma cidade de qual eu tenho orgulho dessa cidade. Ela me deu os meus mandatos políticos, né? E me deu a oportunidade também de fazer amigos, fazer amizades. Então eu convivo aqui dentro de Ananindeua criando, né? Facilitando a minha vida através do trabalho e da educação. Mas também eu já peguei ônibus também aqui para a universidade pública. Já descia lá no Coutinho do Maguari, que não tinha ônibus para entrar para o Curuçamba e ir andando. Então eu sei como é a dificuldade das pessoas. Eu sei como é a dificuldade de você de madrugada, você não conseguir levar o teu filho, a tua filha numa unidade de saúde. Eu sei como é a dificuldade da pessoa que ela tem quando ela está dentro de uma UPA. Às vezes aqui na Ananindeua tem várias pessoas que esperam até um ano para ter uma cirurgia. Então, isso o sistema de regulação não funciona muito bem, né? É porque a regulação ela funciona em função da oferta. E se a oferta de leito está pequena, está reduzida, né, você acaba não atendendo. E olha que a Ananindeua gasta 70 milhões por ano, né, que é o orçamento que foi da prefeitura para este ano, 70 milhões com a média e com a alta complexidade. Entendeu? Para pagar os hospitais, média e alta complexidade. Então, eu creio que nós temos que priorizar aquilo que a pessoa precisa, aquilo que a pessoa necessita. Eu acho que
as obras caras, talvez te dão um cartão postal, mas não mudam, para muitas pessoas não mudam a sua vida. Eliel, nós temos ainda alguns minutos, eu gostaria que a gente pudesse, de certa forma, abordar os últimos temas do nosso roteiro, certo, que tem a ver com a questão da segurança, transparência e participação popular, ou algo parecido que tu tenhas sim, dentro do teu programa de governo. Então, dentro da questão vamos começando aqui pela participação popular. Eu creio que a participação popular é fundamental, inclusive para a transparência. Eu creio que, como o orçamento não é teu, o orçamento é do município, é das pessoas, o orçamento é de todos. Então, pode só uma única pessoa decidir o que vai fazer com todo o recurso que o município tem. Então, eu creio que parte desse orçamento tem que ser destinado para que as pessoas possam optar dentro da sua comunidade, dentro do seu bairro, aquilo que vai ser necessidade. Desde o meu primeiro mandato de vereador, eu sempre fui muito apaixonado pelo orçamento participativo. Eu acho que tem que ter a participação, sim, da sociedade, da comunidade. Eu acho que o município, a prefeitura tem que ir para os bairros para poder discutir aquilo que é prioridade em cada bairro, para poder fazer aquilo que é a necessidade da pessoa dentro da comunidade, né? Eu acho que transparência, isso é uma obrigatoriedade. Isso está lá desde o artigo 37 da Constituição Federal, que você tem que dar publicidade nos seus atos, tem que ter a transparência, para que você possa realmente as pessoas saberem que está fazendo certo com o Muita dinheiro gente público. reclama dos portais da transparência não serem de fácil acesso, né? Apesar de existir legislação. Muitos não são de fácil acesso e são pouco alimentados, né? Ainda que pesa a fiscalização do Ministério Público, ainda que pesa a fiscalização dos tribunais de contas, do Ministério Público de Contas. Então, a nossa intenção é fazer com que as pessoas saibam do que está sendo dinheiro gasto mês a mês, tá? Em relação, e eu creio que em função dessa questão da transparência, ela urge ainda mais no momento que a Ananindeua está sendo palco de diversas ações aí policiais, ações do Ministério Público. Então, cada vez mais necessário que seja uma pactuação para que haja mais transparência e mais controle em cima dos gastos públicos, especialmente da Prefeitura de Ananindeua. Em relação à segurança, eu creio que o Estado do Pará avançou na questão da segurança pública, né, nos últimos anos aí, no governo do Helder, mas precisa que a Ananindeua ela possa também ajudar nisso. De que forma que ela pode ajudar? Através do monitoramento nas áreas públicas, através do monitoramento nas escolas, nas unidades públicas, aparelhamento público, na parceria entre a Guarda Municipal junto com a Polícia Militar, né? No sistema de colaboração, um sistema colaborativo. Eu creio que se nós fizermos essa parceria, ajuda, porque às vezes o município não tem recursos tão grandes para poder fazer face a toda a nossa região. Apesar da Guarda Municipal ser uma guarda mais patrimonialista, mas é uma guarda que ela pode ser muito colaborativa e fazer um trabalho para que a gente tenha mais a polícia na comunidade. Mas como é que a gente melhora mais a segurança? A gente melhora mais a segurança quando a gente dá oportunidade para as pessoas. Quando a gente faz com que o jovem tenha escola de tempo integral, quando faz com que a gente tenha desde a primeira infância, creche, com que a gente faça com que as pessoas tenham um futuro diferente e oportunidades diferentes, com que elas possam concorrer no mercado de trabalho, numa escola pública, com aquela que estuda na escola privada, com que estuda na universidade pública, com a da universidade privada. Então, fazer com que as pessoas elas tenham valia dentro da sua comunidade, fazendo com que a gente implante complexos esportivos e de lazer espalhado dentro das áreas, para ocupar as pessoas, para poder fazer com que isso dê suporte nas escolas municipais e estaduais, fazer com que também nós sejamos uma gestão mais inclusiva, que a gente procure cada vez mais tirar as pessoas da extrema pobreza e da pobreza dentro de Ananindeua, dar dignidade para cada um, para cada pessoa. Muito bem. Olha, eu quero agradecer a tua vinda aqui novamente, dizer que foi uma entrevista que eu gostei muito, né? A gente se conhece já há algum tempo, conheço o teu trabalho, tu foste e és uma liderança política na Ananindeua e acho que uma candidatura como a tua fortalece o debate público sobre as necessidades desse grande município, segundo município mais populoso do estado, né? E o portal de notícias Estado do Pará Online se sente agraciado pela tua participação nesse debate. A gente está promovendo esse diálogo aqui com os candidatos a prefeito de Ananindeua e quero até levar aí a tua proposta de realizarmos um debate para os demais candidatos, né? Providenciarmos um espaço, colocar todos frente a frente
e oportunizar com que a população possa conhecer o confronto de ideias, né? Porque Exato. o debate é importante para isso. Acho que o confronto faz parte, né? O conflito não. É verdade. Mas o confronto faz parte. Então, eu queria aqui te agradecer, Jorge. Você sempre foi um jornalista atuante, né, combativo, inteligente. Eu sempre gostei de debater, de conversar. Eu creio que o trabalho que estás fazendo aqui é importante para poder bem informar a nossa população. E o debate seria extremamente valioso para que a gente pudesse comparar os candidatos. Quando você comparar, você que está me assistindo e ouvindo minhas propostas, saiba que nós somos de Ananindeua, trabalhamos por aqui e fizemos um grande trabalho como vereador, como deputado, e faremos ainda um trabalho muito melhor, muito maior como prefeito da nossa cidade. É isso aí. Isso aqui foi mais um programa de entrevista dentro dessa programação do portal Estado do Pará Online, em parceria com o Podercast, entrevistando os candidatos a prefeito de Ananindeua para oferecer para você, telespectador da televisão, nosso seguidor nas redes sociais e do portal EPOL, a possibilidade de conhecer melhor os candidatos e suas propostas para esse pleito eleitoral. Muito obrigado, Eliel. Obrigado, meu irmão. Prazer estar aqui. Fique sempre conosco aqui no Podercast, junto com o portal Estado do Pará Online e a TVC Belém, canal 9.1. Até a próxima.